se eu te dissesse que a história do nosso país esconde segredos tão absurdos, bizarros e inacreditáveis que deixariam qualquer roteirista de Hollywood com inveja? Você acreditaria? Bom, sejam bem-vindos ao História com Fofoca, o canal onde o passado é revelado sem filtros, mas com toda a profundidade, detalhes e documentos que os livros didáticos costumam ignorar por falta de tempo. Hoje, nós vamos fazer uma viagem sem volta pelos arquivos mais insólitos da nossa trajetória nacional. Estamos falando de jacarés que viraram uma linha de defesa brutal em combate, um imperador com fetiches guardados em gavetas de Estado, um bode que humilhou a elite política de uma capital e até o dia em que o Brasil quase iniciou uma guerra de proporções mundiais por causa de crustáceos. E não para por aí. Você vai descobrir o golpe do falso rei que enganou o Nordeste e a noite em que a nossa marinha bombardeou o próprio oceano. Esqueça aquela história chata, linear, decorada que você ouviu na escola. O que você vai ver hoje são coisas da história do Brasil que parecem mentira, que parecem a mais pura ficção, ou uma piada da internet, mas que são 100% reais. Fatos documentados por diários oficiais, cartas de próprio punho, jornais da época e registros diplomáticos. Prepare-se, porque o que você achava que sabia sobre o Brasil vai mudar completamente nos próximos minutos. Mas antes de abrirmos esses arquivos secretos e mergulharmos nesses detalhes profundos, vamos fazer um trato? Se você é fascinado por curiosidades da história, por mistérios reais e por entender o passado de um jeito que ninguém te conta, a sua inscrição neste canal é fundamental. O algoritmo do YouTube funciona de um jeito muito específico. Ele só entrega vídeos longos e detalhados como este se você mostrar para ele, através da sua interação, que o conteúdo tem valor real. Então, faz a sua parte agora. Clica no botão de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho de notificação com a opção todas, para não perder nenhum dos nossos episódios. E claro, já deixa o seu gostei. Comenta também ao final qual dessas histórias mais te impressionou. Isso vai me ajudar muito. Já deixou o like? Já fez sua inscrição? Então solta a vinheta e vamos direto para a história. Vamos lá, nossa primeira parada nos leva ao início dos anos de 1960. Imagine o cenário geopolítico da época. A Guerra Fria estava no seu auge, o mundo vivia o fantasma de um holocausto nuclear devido à crise dos mísseis em Cuba, e o Brasil estava prestes a entrar em um conflito armado contra a França, uma das maiores potências militares do planeta, liderada pelo lendário general Charles de Gaulle. O motivo de toda essa tensão? A disputa pelos direitos de pesca da lagosta. Tudo começou em 1961, quando grandes barcos pesqueiros franceses, vindos da Mauritânia, cruzaram o Atlântico e foram flagrados capturando lagostas em larga escala na costa de Pernambuco, bem dentro da plataforma continental brasileira. Os pescadores do Nordeste ficaram revoltados com a concorrência predatória e alertaram a Marinha do Brasil. Quando os navios brasileiros interceptaram as embarcações francesas, iniciou-se um debate jurídico e diplomático que parecia uma esquete de comédia, mas que foi levado até as últimas consequências. Os diplomatas franceses argumentavam que a lagosta é como um peixe, ela nada no mar, portanto pertence a quem capturar em águas internacionais. A resposta dos cientistas e diplomatas brasileiros foi uma obra-prima do improviso, do deboche e da genialidade. O almirante Paulo de Castro Moreira da Silva mandou o seguinte pérola científica para Paris. Bom, por essa lógica, se a lagosta é um peixe, por que se desloca saltando pelo fundo do mar? Então, o canguru é um pássaro, porque se desloca saltando pelo ar. A França não gostou da ironia e a tensão escalou perigosamente. Em fevereiro de 1963, Charles de Gaulle enviou o Tartu, um contratorpedeiro de guerra moderno e fortemente armado, para escoltar e proteger os pesqueiros franceses. O presidente brasileiro da época, João Goulart, não recuou. O Brasil mobilizou a Força Aérea, ordenou que os navios de guerra patrulhassem a região prontos para o combate e colocou as tropas do exército no Nordeste em alerta máximo de prontidão. Jornais franceses e brasileiros trocavam farpas diariamente. O conflito só não virou uma tragédia sangrenta porque os Estados Unidos intervieram nos bastidores e a diplomacia finalmente resolveu a questão anos depois, expandindo os direitos do mar territorial brasileiro. Mas agora imagine os livros de história mundial explicando uma guerra de proporções globais motivadas por crustáceos. Parece mentira, mas aconteceu de verdade. Agora a gente vai para outro caso, que seria a Guerra do Paraguai. Ocorrida em 1864 e 1870, ela é amplamente documentada como
como o maior e mais sangrento conflito armado da história da América do Sul. Foi uma guerra de atrito, marcada por trincheiras, táticas de guerrilha, fome e epidemias terríveis como a cólera. No entanto, existe um episódio específico ocorrido nas planícies alagadas e hostis do Pantanal e do Chaco que a história oficial costuma deixar de fora: o uso tático, violento e totalmente acidental de jacarés selvagens na linha de defesa. Durante as movimentações militares em áreas inundadas, os soldados de ambos os lados sofriam para cruzar os pântanos, muitas vezes com a água ou a lama batendo no peito, carregando fuzis e pólvoras acima da cabeça. Em uma noite de extrema escuridão, uma unidade de infantaria paraguaia tentava realizar um movimento tático silencioso para flanquear as posições brasileiras. O plano era perfeito, exceto por um detalhe geográfico. Para surpreender os brasileiros, eles decidiram cruzar uma lagoa densa e isolada. O que os batedores não sabiam é que aquela lagoa específica era habitat de acasalamento e alimentação de centenas de jacarés do Pantanal, famintos e altamente territorialistas. O barulho sincronizado das botas dos soldados, marchando na água, chamou a atenção imediata dos répteis. O que se seguiu no meio da noite foi um cenário de puro terror cinematográfico. Os jacarés atacaram em bando. Os gritos desesperados dos soldados paraguaios sendo arrastados para o fundo da lagoa quebraram o silêncio da noite e alertaram as sentinelas brasileiras na margem oposta. Achando que se tratava de um ataque inimigo, em massa, os brasileiros abriram fogo de fuzil e artilharia na direção dos gritos. Os soldados paraguaios ficaram completamente encurralados e assustados, né? Na frente, as balas da infantaria brasileira. Por baixo, as mandíbulas do jacaré. Relatos oficiais de oficiais da época mencionam um pânico generalizado e como a própria natureza agiu de forma brutal e inesperada. A guerra teve episódios terríveis, mas a Noite dos Jacarés parece saída diretamente de um roteiro de filme de monstros. Agora, se você acha que a política brasileira atual é caótica, você precisa conhecer a história do bode ioiô, uma das maiores lendas urbanas e políticas do estado do Ceará, que viveu na década de 20. Ioiô era um bode comum que foi comprado por um retirante da seca que vinha do interior. Até aí tudo bem. Eventualmente, o animal acabou sendo vendido para a empresa britânica Rosbach Brazil Company, localizada na praia de Iracema. O grande detalhe é que Ioiô odiava o confinamento. Ele passava o dia caminhando livremente pelas ruas do centro de Fortaleza. Com o tempo, o bicho virou uma celebridade local. Ele entrava em cafés literários, frequentava bares, caminhava pelos corredores da Assembleia Legislativa e até visitava a redação de jornais de oposição, como se fosse um cachorro caramelo da época. Ioiô bebia cachaça que os boêmios lhe ofereciam e tinha o hábito exótico de comer os panfletos políticos que os partidos distribuíam pelo chão da praça. Em 1922, a população de Fortaleza estava profundamente revoltada e enojada com a corrupção, as promessas vazias e a incompetência das oligarquias que dominavam a política local. Naquele ano, haveria eleição para a renovação da Câmara de Vereadores. E aí, como forma de protesto bem-humorado, mas extremamente ácido, os intelectuais e a população começaram a fazer campanha eleitoral para quem? Exatamente, para o bode ioiô. Naquela época, o voto era impresso em cédulas de papel, onde o próprio eleitor escrevia à mão o nome do seu candidato escolhido. Quando as urnas foram apuradas, o choque foi geral. O bode ioiô recebeu milhares de votos nominais, sendo virtualmente um dos candidatos mais bem votados de toda a capital cearense. Obviamente, a junta eleitoral invalidou os votos e não permitiu que um caprino assumisse uma cadeira no legislativo, mas o vexame para a elite política foi histórica. Quando o bode faleceu, em 1931, a comoção popular foi tão grande que ele foi empalhado por taxidermistas e hoje, quase 100 anos depois, ele continua em exibição no Museu do Ceará como um símbolo eterno da irreverência cearense. Eu não sei vocês, mas ter um bode como vereador ia ser engraçadíssimo. Tá bom, agora vamos levantar o tapete da nossa monarquia para falar sobre a intimidade de Dom Pedro I. Só mais um pouquinho de polêmica na vida dele. O homem que os quadros pintam como montado em um cavalo imponente às margens do Ipiranga, proclamando a independência do Brasil, a história oficial tenta criar a imagem de um estadista focado apenas na construção da nação. A história real nos mostra que um homem extremamente impulsivo e hiperativo, com sérios problemas de temperamento e hábitos sexuais, no mínimo, excêntricos e obsessivos.
Dom Pedro I era um sedutor incorrigível e manteve dezenas de amantes ao longo da vida, sendo a mais famosa delas a Domitila de Castro, Canto e Melo. Acho que eu já comentei dela em outros vídeos aqui do canal. Mas o que os livros didáticos escondem é que o fetiche peculiar que o imperador mantinha com as suas conquistas, ele tinha o hábito quase ritualístico de colecionar mechas de cabelo de suas amantes. E não estamos falando de mechas de cabelo da cabeça, se é que vocês me entendem. Cartas íntimas arquivadas trocadas entre ele e a Marquesa de Santos, que hoje estão sob a guarda de arquivos históricos, revelam em linguagem explícita da época que o imperador guardava lembranças de pelos pubianos de suas amantes. Exatamente. Ele costumava envelopar essas mechas cuidadosamente, categorizá-las e guardá-las em gavetas secretas dentro de seu gabinete oficial de trabalho no Palácio da Quinta da Boa Vista. Enquanto assinava decretos que mudavam os rumos geopolíticos da América do Sul e debatia com ministros de Estado, o imperador mantinha a poucos centímetros de suas mãos uma coleção íntima bizarra que causaria um escândalo sem precedentes se fosse descoberto na época. Este é, sem dúvida, um dos episódios mais constrangedores da história militar do nosso país e ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, em 1918. O Brasil declarou guerra às potências centrais, lideradas pela Alemanha, e enviou para o Oceano Atlântico e para o Mar Mediterrâneo a DNOG, Divisão Naval em Operações de Guerra. Não sei nem se é assim que fala. A missão principal da frota brasileira era patrulhar as águas próximas ao Estreito de Gibraltar para calçar e destruir os temidos submarinos alemães, conhecidos como U-Boats, que estavam afundando navios mercantes pelo mundo. O clima a bordo dos navios brasileiros era de extrema tensão. Os marinheiros passavam noites em claro, vigiando o oceano escuro, sabendo que um torpedo alemão poderia cruzar a água a qualquer momento e mandar todos para o fundo do mar. Foi em uma dessas noites de neblina e vigília constante, perto de Gibraltar, que o vigia do cruzador Bahia avistou um rastro de espuma na água e uma silhueta escura se movendo rapidamente em direção à frota. O alarme de combate ecoou por toda a divisão. O comandante, convencido de que se tratava de um ataque de submarino alemão, prestes a disparar, deu a ordem de fogo. O cruzador Bahia e outros navios abriram fogo pesado de artilharia e metralhadora contra o alvo. Foram minutos de disparos intensos, explosões na água e muita adrenalina. Quando o cessar-fogo foi ordenado, os holofotes foram acesos para avaliar os danos e procurar sobreviventes do suposto submarino afundado. Veio atrás de que embaraçosa surpresa. O mar estava manchado de sangue, mas não havia metal ou alemães. A Marinha do Brasil havia atacado e massacrado um enorme cadurmo de toninhas, uma espécie de golfinho comum na região. Esse episódio ficou conhecido nos bastidores militares como o Combate das Toninhas, um erro de identificação nascido da paranoia de guerra que virou piada internacional. Fala sério, né? Viajamos agora para o ano de 1718, em pleno período colonial. Imagine um homem pobre, sem eira nem beira, caminhando pelo sertão de Pernambuco e de Alagoas. O nome dele era um mistério, mas ele atendia por uma identidade que chocou a colônia. Ele afirmava categoricamente ser ninguém menos que o rei Dom Sebastião de Portugal. Para contextualizar, o rei Dom Sebastião havia desaparecido séculos antes, em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos. Como seu corpo nunca foi encontrado, surgiu o mito do sebastianismo, a crença mística de que o rei voltaria um dia para salvar o Império Português de todas suas crises. Esse andarilho, demonstrando uma lábia espetacular e aproveitando-se do isolamento e do analfabetismo da população do interior, convenceu vilas inteiras de que ele era o rei ressuscitado, que havia cruzado o oceano em segredo para governar suas terras. O povo, carente de liderança e profundamente religioso, comprou a história. O falso rei começou a recolher impostos legítimos da população, a realizar julgamentos, a nomear ministros locais e até a formar uma pequena guarda armada pessoal, compostos por sertanejos que dariam a vida por ele. Ele governou uma pequena região do Nordeste como um monarca absoluto por meses. O reinado, entre aspas, improvisado, só acabou quando a notícia desse governo paralelo chegou aos ouvidos do governador da capitania de Pernambuco, que enviou tropas fortemente armadas para prender o impostor. Ele foi capturado, processado e enviado para as galés, mas a sua audácia provou que, no Brasil, quem tem uma boa história e autoridade mística pode governar até sem coroa. Lembra do bode?
E para fecharmos a nossa lista de absurdos reais com chave de ouro e profunda contextualização socioeconômica, vamos ao Rio de Janeiro de 1904. A cidade era a jovem capital da República, mas parecia um cenário medieval de horror. A população sofria com epidemias terríveis e simultâneas de varíola, febre amarela e peste bubônica. Os navios estrangeiros recusavam-se a atracar no porto do Rio, chamando a cidade de o túmulo dos estrangeiros. Para resolver isso, o presidente Rodrigues Alves deu plenos poderes ao médico sanitarista Oswaldo Cruz, que decidiu implementar uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola para erradicar a doença de uma vez por todas. Até aí, olhando com a mente de hoje, parece uma excelente medida de saúde pública, certo? Mas o governo da época cometeu erros de gestão catastróficas. A população, majoritariamente analfabeta e marginalizada, não tinha a menor ideia de como uma vacina funcionava. O boato que corria nas ruas era que o governo queria injetar o vírus de propósito para matar os pobres e limpar o centro da cidade. Imagina, né? Para piorar, os agentes sanitários ganharam autorização legal para invadir as casas à força, acompanhados pela polícia, e vacinar as pessoas, inclusive mulheres, o que na moral estrita da época era visto como uma afronta inaceitável às honras da família. O resultado foi uma insurreição popular violenta e sem precedentes conhecidas como a Revolta da Vacina. Durante quase uma semana, o Rio de Janeiro virou uma zona de guerra urbana absoluta. Bondes foram virados e incendiados, os calçamentos de pedra das ruas foram arrancados à força para servirem de barricadas contra a polícia, delegacias e lojas foram saqueadas e houve tiroteios intensos. O caos foi tão profundo que os cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha aproveitaram a confusão popular para tentar dar um golpe de Estado e derrubar o presidente. Fala pra mim. O governo teve que decretar estado de sítio, suspender a obrigatoriedade da vacina temporariamente e usar o exército e a marinha para retomar o controle da própria capital. O povo literalmente pegou em armas e quase destruiu a cidade mais importante do país da época para defender o direito de não ser imunizado. Uma ironia histórica complexa, trágica e totalmente verídica. Enfim, quando paramos para analisar friamente todos esses fatos documentados, percebemos que a história do Brasil é infinitamente mais rica, caótica, surpreendente e fascinante do que as poucas linhas resumidas que lemos nos manuais escolares tradicionais nos dizem. Desde disputas navais contra potências estrangeiras por causa de lagostas, passando por combates contra golfinhos, até bodes eleitos pelo voto popular, o nosso passado nos prova diariamente que a realidade brasileira não apenas supera a ficção, mas frequentemente a deixa no chinelo. Realmente, o Brasil não é para amadores. Se você acompanhou esse vídeo longo e detalhado até esse exato segundo, parabéns! Você agora faz parte de um grupo seleto de pessoas que conhecem os bastidores reais do nosso passado, que a maioria dos brasileiros sequer imagina que existiriam. E agora você tem assunto para qualquer roda de conversa. Não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Qual dessas histórias você achou a mais bizarra e inacreditável de todas? Compartilhe esse vídeo no grupo da sua família, nas redes sociais ou com aquele seu amigo que adora história e curiosidades. Seja aquele cara do fato curioso. O seu compartilhamento ajuda o canal a crescer imensamente. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Eu sei que ficou passando um monte de carro de novo no fundo, mas eu tô dando o meu melhor. Aqui a minha rua é muito barulhenta. Eu espero que você continue acompanhando a História com Fofoca para mais mergulhos profundos nos segredos escondidos do passado, sem atirar em nenhum golfinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!